Em 2030, o menor estado do Brasil vai produzir 240 mil barris de petróleo por dia. Coloca em perspectiva, são 240 mil barris saindo de um estado que cabe 13 vezes dentro de Minas Gerais. A Petrobras já aprovou o investimento. Os 5 bilhões de reais confirmados, 200 mil empregos projetados, impacto de 37 bilhões de reais no PIB do estado. E Sergipe ainda vai ser um dos estados mais pobres do Brasil, porque já foi assim antes. O menor estado do Brasil tem petróleo, há 70 anos, e ainda é um dos mais pobres do país. Sergipe tem apenas 21.900 km². É o menor estado do país, menor que muitos municípios do Pará. Tem 2,3 milhões de habitantes. Capital, Aracaju. E tem petróleo desde 1963. Naquele ano, a Petrobras perfurou um poço a 80 km da capital e encontrou o Campo de Carmópolis, um dos maiores campos onshore do Brasil e a primeira grande descoberta comercial do Nordeste. De lá para cá, o estado recebeu décadas de royalties, bilhões de reais distribuídos entre governo e municípios. Hoje, o IDH de Sergipe é 0,687, um dos 10 piores do Brasil. 86% da população ganha menos de 5 mil reais por mês. A pergunta óbvia é: o que aconteceu com todo esse dinheiro? A bacia Sergipe-Alagoas tem 44 mil km², 2/3 no mar, 1/3 em terra. As primeiras expedições geológicas foram em 1935. Em 1957, veio o primeiro óleo comercial. Em 1963, Carmópolis explodiu. Era óleo pesado, difícil de extrair, mas estava lá em quantidade suficiente para mudar a história de um estado pequeno. Nos anos 70 e 80, Sergipe chegou a produzir mais de 40 mil barris por dia. A Petrobras construiu infraestrutura, chegaram empregos e royalties extras. Parecia o começo de uma riqueza que duraria gerações. O sistema de royalties brasileiro é engenhoso no papel. Parte vai para o município produtor, parte para o estado, parte para o Fundo Nacional. Em Sergipe, municípios como Carmópolis, Japoatã e Pacatuba viraram campeões de receita per capita. Mais dinheiro por habitante que São Paulo. Mas um estudo da agência pública mostrou que, entre as 50 cidades campeãs de royalties no Brasil, 12 têm condições de vida abaixo da média nacional. Cidades ricas no papel, pobres na realidade. Em Carmópolis, o campo que deu nome ao petróleo sergipano, a renda média continua entre as mais baixas do estado. Parte do dinheiro vai para a folha de pagamento do funcionalismo. Parte para obras que começam e nunca terminam. Parte some em processos que o TCU arrasta por décadas. E parte cai na armadilha que os economistas chamam de maldição dos recursos naturais. Quando uma região recebe riqueza fácil, petróleo, minério, gás, ela para de construir uma economia produtiva. Não precisa. O governo não precisa cobrar impostos da população porque tem royalties. A população não precisa criar empresas porque tem emprego público. Os políticos não precisam crescer o PIB porque os repasses federais já cobrem o orçamento. O resultado é uma economia dependente do Estado e do acaso geológico. Essa lógica foi descrita por analistas como Olavo de Carvalho. O Brasil transformou sistematicamente riqueza natural em dependência política. Não por incompetência, por design. Um Estado que distribui renda compra votos. Petróleo não cria cidadãos, cria clientes. Sergipe é o caso de Manual. O campo de Carmópolis envelheceu. Em março de 2026, a produção terrestre estava em apenas 13 mil barris por dia, menos de 1/3 do pico. A Petrobras anunciou a desativação de 26 plataformas, movimentando os 2,5 bilhões, só em desmobilização. O ciclo de 1963 estava chegando ao fim, e foi exatamente aí que a Petrobras anunciou o que muda tudo. O projeto se chama Sergipe Águas Profundas, SEAP, 2 plataformas FPSO. Capacidade total de 240 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás. Produção a partir de 2030. É quase 20 vezes a produção terrestre atual de Sergipe. Mais petróleo do que países inteiros como Bolívia ou Trinidad e Tobago produzem hoje.
A R$ 70 por barril, isso representa mais de 6 bilhões de reais por ano só em receita bruta. O orçamento anual do governo de Sergipe é da mesma ordem de grandeza. O estado está prestes a dobrar ou triplicar o que recebe em royalties. Existe uma resposta para a pergunta que ninguém faz em voz alta. Se 70 anos de petróleo não mudaram Sergipe, por que os próximos 30 anos seriam diferentes? A resposta vem da Noruega. Em 1969, eles descobriram petróleo no Mar do Norte com apenas 3,8 milhões de habitantes. Em vez de distribuir royalties para municípios e partidos, criaram um fundo soberano. Cada krone entrava no fundo. O Estado vivia dos juros, nunca do principal. Hoje, o Fundo Soberano da Noruega tem os 2,1 trilhões, quase os 380 mil reais por habitante. A Noruega não ficou rica com o petróleo, ficou rica com o que fez com o petróleo. Sergipe tem uma segunda chance, talvez a maior da sua história. Mas o modelo que vai usar para administrar esses 5 bilhões de reais que chegam em 2030 é exatamente o mesmo que usou desde 1963, e esse modelo já mostrou onde chega. Sergipe tem petróleo há 70 anos. Vai ter muito mais a partir de 2030. O que vai mudar não depende do petróleo, depende do que se faz com ele. Esse é o paradoxo que a maioria das pessoas nunca vai conhecer, porque ninguém conta a história completa, só faltava saber.